Então, por exemplo, em momentos assim, ó, nesse cenário aqui, ó, que o negócio desgarrou e foi para cima. Ó. Vejo que ele, no próprio candle mesmo, de 1 minuto, ele voltou. Ó. Ele podia ter continuado subindo daqui, mas ele faz aquele vácuo e volta. Tá? Então, entradas contra a tendência são justamente para isso. Eu recomendo, você pode usar o tempo gráfico que você quiser e o número de períodos que você quiser, mas eu te recomendo a ter um número de períodos bem agarrado ao preço, justamente para ter essa ideia, tá? Justamente o parâmetro que a entrada contra a tendência foi criada justamente para esse formato. Lembrando que você pode usar para buscar uma DX que você quiser, a pontuação no tempo gráfico, o número de períodos que você quiser. Mas o conceito principal, tá, para que foi criada essa entrada é justamente esse. Você entrar numa discrepância e buscar um alvo pequeno. O alvo depois é mais para baixo que você configura, a gente vai chegar lá, tá? Mas basicamente é esse o funcionamento. O mais importante aqui que não é passar o parâmetro mais interessante para você. Até porque, como eu falei no início, não existe. Tá? Vai depender de um contexto e do momento e do ativo que você está operando. Tá? Mas é assim que funciona entradas contra a tendência. Ou seja, se nesse formato aqui, ó, tá? Deixa eu voltar lá, botar aqui para 5 minutos de volta, para a gente poder seguir a nossa apresentação. Então, o formato contra a tendência é justamente isso. Quando o preço estiver acima dessa média, tá? O robô, ele vai... Deixa eu aqui mudar, botar uma flechinha aqui, para vocês entenderem. Quando o ativo for contra a tendência, ele vai vender quando o preço for para cima da média, certo? Quando o preço estiver acima dessa média, ele vai fazer uma venda, certo? Porque é entrada contra o movimento. Então, o preço está subindo, ele vai vender. Mas lembre-se, tenha sempre uma média o mais agarrada ao preço possível, né? E uma DX condizente com esse cenário, tá? Que é justamente para você pegar esse movimento forte e pegar o recuo, tá? Se for ao contrário, tá, pessoal? Se o preço estiver para baixo dessa média aqui, certo? O robô, ele vende, certo? Por quê? Como eu falei, entradas contra a tendência, tá? Então, se o preço estivesse para baixo dessa média aqui, tivesse, por exemplo, andando para cá, ó, né? Ele, quando acontecesse o spread dessa média aqui, ó, certo? Os 50 pontos que eu botei lá de DX, ele iria vender, tá? Ele iria vender, porque está para baixo. Desculpa, ele iria comprar, porque está abaixo da média. Se esse spread acontece com o preço estando acima da média, o robô, ele vende. Preço acima vende, preço abaixo compra. Tá, pessoal? Por quê? Porque é contra o movimento, é contra aquela média, né? O preço está subindo, você vendeu. O preço está caindo, você comprou. Mas lembrando, frisando muito, tá, pessoal? Justamente para você entender como funciona e ter essa ideia. O curso é justamente para isso. Para você não só entender o parâmetro, mas você entender a lógica da coisa como um todo, né? Ah, Jonas, eu sabia o que era DX, eu sabia o que era média, mas esse conceito de como usar eu não sabia. É justamente para isso também que serve o curso, tá? Para você entender o que cada parâmetro faz e o que, num contexto, é melhor fazer com cada cenário, tá? Temos dois parâmetros aqui também, chamado de saída pela MME e reversão pela MME, pela média móvel exponencial. Quem não sabe o que é MME, é média móvel exponencial, tá, pessoal? Então, vou explicar o que é saída pela MME. Selecionei saída pela média móvel exponencial. O que eu estou dizendo para o robô? Ele vendeu aqui em cima, tá? Vamos imaginar que ele vendeu aqui, correto? Que ele vendeu nesse ponto, né? Aconteceu os meus 50 pontos, eu vendi. Eu estou dizendo para o robô que quando eu tocar esse preço dessa média novamente, certo? Eu vou zerar esse trade, certo? Quando eu tocar esse preço novamente. Então, se eu vendi aqui, e agora no próximo candle já caiu aqui, ó, por exemplo, a média móvel já vai estar um pouquinho mais para cima, já não vai estar mais nesse preço, concordam comigo? E aí, ao tocar esse preço aqui, né? Ao tocar esse preço, o robô ele agride a tua saída a mercado e zera. Certo? É isso que faz a saída pela MME, tá, pessoal? Quando eu seleciono saída pela MME. Quando eu tocar o preço dessa média novamente, eu zero. Jonas, isso vai acontecer com lucro ou com prejuízo?
Depende do contexto da coisa. Por exemplo, se esse preço aqui continuar subindo, tá? Fazer um outro candle aqui, um outro candle aqui, essa média vai subir também, correto? Vamos imaginar que ela esteja nesse preço aqui, ó, depois, certo? E aí eu venho agora aqui, toque aqui, ó. Concordo que eu tive prejuízo, porque eu zerei acima da minha entrada. Agora, tem um contexto nisso tudo, tá, pessoal? A estratégia, ela tem o aumento de posição, a gente vai chegar aqui. Então, se eu tiver um aumento de posição, o meu preço não está mais aqui na minha entrada, o meu preço vai estar no médio dessas entradas, desses aumentos que eu fiz, e aí vai depender aonde eu fiz, como eu fiz, e aí o meu preço pode estar em algum outro cenário aqui, e aí eu posso fazer essa saída com lucro também, certo? Mas vamos imaginar, se eu fizer sem aumento de posição, se ele tocar a média abaixo da minha entrada, certo? Eu vou sair com lucro. Se ele tocar acima, eu vou sair com prejuízo, certo? Se eu tiver o aumento de posição ativado, vai depender do contexto aqui, onde vai estar meu preço médio, para mim poder saber se vai ser com lucro ou com prejuízo. Mas o fato é, saída pela MME significa que após eu entrar, seja na compra ou seja na venda, quando o preço tocar essa média aqui, não importa onde ela tá, não é tocar esse preço, tá, pessoal? Não é tocar esse preço aqui agora. É tocar o preço da média, lembrando que ela é uma média móvel, então esse preço pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer cenário, né? Ele com certeza vai estar mais para cima de que quando eu entrei, correto? Porque se o preço está acima aqui, ó, ele não vai estar abaixo desse nível de preço aqui. A tendência é só que ele suba. Se o preço acumular aqui, a média vai chegar até o preço, certo? Ou se continuar subindo, a média vai subir também, certo? Se o preço continuar subindo. Então, vai depender do contexto da operação. Mas resumindo, basicamente, saída pela MME. Quando o preço tocar esse preço dessa média que eu estou usando, nesse tempo gráfico que eu estou usando, o robô zera esse trade, tá? Reversão pela MME. Essa eu gosto bastante desse parâmetro reversão, tá? O que significa isso? Se eu tiver com esse parâmetro ligado, o que eu estou dizendo para o robô, tá? Eu fiz uma entrada aqui, tá, pessoal? Fiz uma entrada aqui na venda, correto? Porque o preço está acima da média e atendeu mais de 50 pontos de DX. Então, eu vendi aqui nessa região, tá? A reversão significa o seguinte: aconteceu aqui uma entrada de venda, correto? Foi um gatilho de venda, ok? O robô, ele vai ficar vendido respeitando o teu gain, respeitando os teus aumentos. Isso são processos independentes, tá? São processos independentes do robô. Eu posso ter esse cenário ativado e ter aumento de posição, ter stop gain. O que vai acontecer primeiro, Jonas? O que vai acontecer? O que vier primeiro, eu vou dando informações para essa estratégia, certo? Para esse robô. E ela vai respeitar, por exemplo, ela vai ter 5, 6 tipos de saída. Se eu tiver um stop gain, um stop loss, mais a reversão pela média. E o que vai acontecer, Jonas? Vai sair pela média, vai reverter, ele vai estopar. Tudo vai depender de como vai desenrolando esse trade. E o robô vai respeitando, ele pega todas as informações e vai executando o que vai acontecendo primeiro, certo? Se antes de acontecer uma reversão já tenha chegado no meu stop de perda, ele vai estopar. É por ordem cronológica de acontecimentos, tá, pessoal? Então, eu posso ter vários tipos de gain, um stop móvel ativado, uma parcial, enfim, né? Uma reversão aqui, porque essa reversão acontece talvez com gain, possa acontecer no gain. Então, o que vai acontecendo de acordo com que, né, por ordem cronológica. O robô ele tem todas as informações de entrada e saída, por exemplo. E aí ele vai respeitando aquilo que chega primeiro. Eu tenho um alvo de 10 pontos, só que eu vou realizar parcialmente tudo com 5. Tá? Um exemplo besta, tá? Ele nunca vai chegar nos 10, porque com 5 já realizei tudo. Então é por ordem de fatos, por ordem cronológica de acontecimentos. Tá, pessoal? Ok? Então vamos lá. Reversão pela MME. O que é isso, Jonas? Eu entrei vendido aqui, certo? Então eu entrei na venda. Uma reversão significa que tem que acontecer uma entrada de compra, certo? Para mim zerar esse trade.
O que é uma entrada de compra nesse cenário aqui, nesse exemplo que eu estou dando? Certo? O que é uma entrada de compra? O preço tem que cair, tem que se afastar 50 pontos ou mais abaixo da média. Então vamos imaginar que o preço veio aqui, tal, beleza, acumulou um pouco aqui, a média veio aqui agora, ó, papá, e aí eu fiz um candle aqui, outro candle aqui, caiu mais um pouquinho, a média veio, tá agarradinho no preço, e aí vamos imaginar que deu um candle forte aqui agora, ó, e deu 50 pontos da média, por exemplo, aqui nesse ponto, certo? O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu vendi um lote aqui, tá? Mas aqui tá ruim esse negócio aqui. Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu vendi um lote aqui nesse ponto. E aqui aconteceu uma entrada de compra. O que é uma entrada de compra nesse formato? O preço tem que estar abaixo da média, no caso, a média de 5 minutos, 5 períodos no gráfico de 1 minuto. Ele tem que desgarrar dessa média 50 pontos ou mais. Vamos imaginar que agora aqui aconteceu isso. Então aqui, se eu tivesse vendido um lote, ele vai comprar 2 aqui, ó. Ele vai agredir a mercado uma compra de 2. Por que uma compra de 2, Jonas? Se eu estou operando um lote? Porque ele vai zerar essa operação aqui e vai ficar posicionado na mão contrária, com o mesmo um lote da tua posição inicial, que é aquela que eu expliquei, né? Você sempre baseia-se por essa quantidade inicial. Se eu tivesse com 10 lotes aqui, por exemplo, certo? Essa operação aqui ele venderia 10 e aqui ele faria uma compra de 20, agrediria uma compra a mercado de 20 lotes, para zerar a posição vigente e ficar posicionado na mesma quantidade, certo? Entendido, pessoal? Então, como faz a questão da reversão, certo? Então, a reversão é muito interessante nesse movimento nessa entrada contra a tendência, por quê? Porque eu vendi aqui. Jonas, e se tivesse acontecido isso, mas com o preço estando aqui para cima, o que aconteceria? Bom, aí seria uma reversão com prejuízo, né? Eu vendi aqui e aí fiz uma recompra mais para cima, uma compra de 2. Aí esse spread, né, da onde eu comprei aqui da onde eu vendi aqui para onde eu recomprei aqui para cima, aí seria o meu stop, aí seria em stop loss. Então eu posso ter os dois cenários, em stop gain e em stop loss. Tem o cenário também que eu expliquei para vocês, né, como anteriormente, a questão do aumento de posição. Se isso aconteceu, se essa reversão aconteceu para cima da minha entrada e eu tenho aumentos de posição, aí vai depender, que também pode ser, mesmo sendo acima da minha primeira entrada, essa reversão pode ser com lucro, tá? Essa reversão pode ser com lucro. Por quê? Porque talvez o meu preço médio esteja acima da onde vai acontecer a reversão depois. Então, se eu não tiver aumento, se a reversão acontecer para cima, obrigatoriamente vai ser em loss. E se essa reversão acontecer para baixo, vai ser em gain. Ok? E aí, por exemplo, se eu fiz uma reversão aqui embaixo nesse ponto, comprei 2, eu fico agora comprado em 1, certo? Botei essa diferença em pontos aqui no bolso. Tá? Botei essa diferença aqui no bolso. E agora estou comprado aqui. Quando acontecer uma entrada de venda, o que é uma entrada de venda? O preço estar acima de 50 pontos ou mais da média. Aí eu reverto essa posição comprada, senão eu permaneço com ela comprada, respeitando o gain final, por exemplo. Aí eu tenho um gain de 10 pontos, de 500 pontos. Vamos imaginar que ele foi subindo, mas não aconteceu uma reversão de venda, uma reversão, ou seja, uma entrada de venda, né? Que é o preço desgarrado da média 50 pontos para cima, certo? E aí bateu no meu alvo, ele zera essa operação. Por quê? Porque ele está respeitando as informações que eu botei para o robô, certo? Não aconteceu reversão, mas deu gain, deu o alvo final, por exemplo. Ou no stop, né? Ele reverteu aqui, virou comprado, e aí talvez caiu e não aconteceu mais uma reversão, e chegou num stop que eu tinha parametrizado, ele vai stopar também a operação, certo? Então, como eu falei, pessoal, eu dou várias informações para o robô, e ele vai respeitando por ordem cronológica as coisas, ok? Essa videoaula é um pouco longa, tá, pessoal? Mas é para ficar realmente bem explicado como funciona. Como eu falei, o sucesso está em entender a ferramenta, tá? Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe onde liga, onde troca a marcha, ok? Então, basicamente, são essas funções e esse formato de funcionamento utilizando a média móvel no contra-tendência, tá?
Dentro do contratendência ainda, da aba de entradas contra o movimento, eu tenho aqui um parâmetro chamado valor fixo, certo? O que é isso? É o mesmo conceito da média, só que em vez de ter uma média, eu determino um valor, certo? Eu determino um valor, certo? E determino um percentual. Vamos imaginar aqui um percentual, um valor percentual, no caso aqui 1%, né? Se eu botar 1,25, vai ser 1,25, né? 1,25%. Então, vamos lá. 72.500, certo? Vamos ver onde que fechou aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver onde fechou aqui o ativo aqui, ó. 72.820, tá? Foi o fechamento do último pregão. 72.820, por exemplo, tá? Esse é o meu valor fixo. E aqui é a variação que tem que acontecer desse valor. Lembrando que eu posso botar que valor quiser, ajuste, o valor do fechamento do dia anterior, ou a abertura de hoje, ou o valor que eu quiser, certo? Quando acontecer 1,25 de variação desse valor que eu botei aqui, ó, certo? O robô ele vai entrar. Mas lembrando, eu estou com uma entrada contra a tendência. Então, se vamos fazer a conta aqui, ó, tá? Vamos fazer a conta aqui, tá? 70, deixa eu pegar a calculadora. 72 mil, que foi o fechamento de sexta-feira, 820, mais 1,25%, dá mais 910 pontos, igual 73.730 pontos, tá? Então, lá no 73.730, certo? Que vai dar mais ou menos aqui, ó, 728, 730, mais ou menos aqui. Se o preço for, né, subindo e chegar lá na segunda-feira, lá ele abre uma venda. Por que uma venda, Jonas? Porque lembrando, é uma entrada contra a tendência. Então, quando der essa variação desse valor aqui que eu botei, se o preço estiver acima, né, é o mesmo conceito da média. Se o preço estiver acima, lá ele vai abrir uma venda. Para que serve isso, pessoal? Eu não sei quantos de vocês acompanham o mercado, mas se vocês perceberem, quando dá 1% de alta, 1,25, 1,5, 2 até, que é um pouco mais difícil de acontecer, não é todo dia que tem uma variação de 2% no índice, no dólar, por exemplo. As ações, sim, tem mais volatilidade nesse sentido percentual. Mas, por exemplo, no dólar, você não vê o dólar oscilar todo dia 1%. Né? Até porque o país valoriza ou desvaloriza 1%, isso é bastante coisa, certo? Acontece. Então, é justamente para entrar nesses pontos. Se vocês começarem a pegar aí, no dólar, por exemplo, o ajuste do dia anterior ou o fechamento, quando dá 1% sobre, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar é esses dois cenários, ou o fechamento ou o ajuste, no dólar, principalmente o ajuste, quando dá 1%, o mercado ele não passa direto. Se vocês perceberem, ele trabalha aquela região um pouco, ele pode até cair mais ou subir mais, mas ele sempre trabalha um pouco nessas regiões aí de 1%, tá? São números, são percentuais importantes na variação dos futuros no índice no dólar, por exemplo, tá? No dólar baseado mais no ajuste e no índice baseado mais no fechamento do dia anterior. Subir 1%, caiu 1%, no dólar a mesma coisa, só que não usado o fechamento, usado o ajuste. Entendeu? Até porque tem muito dinheiro envolvido no preço do ajuste, então não pode desgarrar muito também. Não que não pode, né? O preço vai para onde quer. Mas se vocês repararem, né, façam um estudo, vocês vão perceber que ele sempre trabalha nesses níveis de 1%, por exemplo. Então, eu gosto bastante de entrar no índice, eu gosto muito de entrar quando varia 1%, certo? Por exemplo, aqui 1,25, quando varia 1%, tá? Eu deixo 1% aqui, e o fechamento do dia anterior. Então, quando der 1% de alta, ele vai vender. Quando der 1% de queda, ele vai comprar. Claro, como eu falei, estou usando contra a tendência entradas. Então, são alvos curtos, pessoal. Embora você possa parametrizar o alvo que você quiser, a pontuação que você quiser, as entradas contra o movimento, elas tendem a ser com stops curtos, tá? Com gains curtos, tá? Então, você até pode tentar alugar um pouco o gain, se você fizer um aumento de posição, trabalhar um pouco, mas o formato de entradas contra o movimento, o intuito é buscar alvos curtos, tá? A probabilidade de você ter sucesso é maior, ok?
Então o conceito é esse, eu boto o valor que eu quiser, ou seja, o preço do ativo, e a variação percentual que tem que acontecer desse preço para eu entrar. Lembrando que, se der, por exemplo, nesse formato que eu dei, né, o fechamento de sexta-feira, 72.820, certo? Eu botei 1% aqui, né, 1% vai dar lá, 1,25 daria aqui, né, mas vamos imaginar que eu tenha 1,25 aqui então, tá? 1,25%. Então 1,25 vai dar lá no 730. Quando bater lá, ele vende lá, tá? Então eu pego um recuo. Mesma coisa acontece para baixo. Vamos imaginar que 1,25 daria aqui, ó, nessa região. Então quando o preço chegar aqui, ele vai executar uma compra nesse nível de preço, certo? E aí o preço precisa subir de volta para dar o teu gain. Lembrando que entradas contra o movimento, tá, pessoal? Eu sempre tento buscar gains curtos, tá? Então, a princípio é isso aí nas entradas contra o movimento, tá?